Meus amigos, que os bons espíritos, com a permissão de Jesus, nos ampare a todos para um estudo produtivo nessa noite. Hoje nós gostaríamos de completar um pouco o assunto tratado na semana passada, quando falamos sobre a violência. E hoje falaremos sobre os menores delinquentes, essa situação dramática que vivemos todos. É um tema muito importante para o nosso estudo. Não podemos fechar os olhos a situações desse tipo. Tema forte a pedir a atenção da sociedade. E a coletividade espírita, como parte dessa sociedade, precisa ter também a sua opinião a respeito. Por quê? Porque nós também somos atingidos por essa escalada da violência. Nós estamos imunes. Nós não somos uma redoma de vidro que nos isola do resto do mundo. Há regiões muito piores do que a que vivemos no Brasil. Temos companheiros de doutrina que viajam pelos países sul-americanos e os problemas que nós enfrentamos aqui em São Paulo são até suaves em relação a outras regiões. Não citamos nomes para não sermos indelicados. Mas aquela pergunta, o que pensam os espíritas a respeito? O que o espírita acha de tudo isso? É justamente querer responder essa pergunta para a nossa formação de ideias sobre o assunto. Tornou-se linguagem corrente o pleito para a redução da idade penal do menor para 16 anos, estabelecida hoje em 18 anos. Já tramita no Congresso petição nesse sentido, para essa redução da maioridade penal. E há todo um apelo, toda uma força, todo um questionamento de todos os lados para que essa proposta seja promulgada, transformada em lei, para o gáudio, as necessidades da sociedade. O critério adotado no Brasil é de natureza biológica. Pressupõe-se que o menor de idade não tem como entender o ilícito do fato para usarmos a expressão do Código Penal. Ele não tem entendimento admitido para compreender que está cometendo um ato ilícito. Até mesmo nos chamados crimes hediondos, ele não pode ser condenado. Tudo isso cria, no mínimo, uma situação contraditória. Por exemplo, um jovem com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele ainda é menor, não tem condição de entender crime algum. Pode praticar à vontade. Mas no dia seguinte ele faz 18 anos, aí passa a entender tudo por passe de mágica. Meus amigos, ao lado da ignorância e da miséria, a impunidade é fator de criminalidade, com o agravante de que esse menor é internado simplesmente
numa instituição socioeducativa e ali fica até os 21 anos. Se ele for aos 17 anos, que nos referimos, 11 meses e 29 dias, ele vai ficar naquela, aqui em São Paulo, Fundação Casa, vai ficar ali por 3 anos, mesmo que tenha cometido um crime hediondo, bárbaro, sanguinário. Isso tudo não pode ser imputado ao menor, porque ele é imune. 3 anos depois, ele recebe compulsoriamente a sua liberdade e saiu barato, porque cometeu uma monstruosidade de crime, como aquela moça que teve tudo dos pais, da família, carinho, amor, dinheiro, passeio, instrução universitária, viagens ao exterior, férias em hotéis de 5 estrelas no Nordeste, depois colocou 2 homicidas dentro de casa para matar os pais a pauladas. Aí a pessoa fica numa restrição de liberdade por 3 anos e sai incólume. Isso tudo é muito chocante e é um fator de criminalidade. Ninguém no mundo desconhece a falência das instituições presidiárias no mundo, porque essas instituições se levaram por uma política, se deixaram levar por uma política repressiva, com prejuízo de uma política reeducativa. E é justo por isso que os homens da justiça pensam 2 vezes antes de atribuir penalidades mais severas ao menor infrator. É o chamado abrandamento da lei por falta de estrutura reeducativa adequada. Mas um erro não justifica o outro. A defesa da sociedade ainda carece dessa restrição de liberdade. E o menor não pode ser excluído dessa restrição no momento que ele se torna o algoz da sociedade, no momento em que ele transforma a sociedade friamente num joguete de sangue. Para esses, ainda é impossível substituir a segregação pela escola. Os jovens são bem pouco sensíveis, os jovens infratores são bem pouco sensíveis a esses esforços. É impossível pegar um jovem temerário e colocar numa escola junto com outros alunos. Moderação, sim, impunidade, não. A pouca idade não autoriza a ferocidade. E nós vemos essa restrição de liberdade como uma defesa do próprio elemento, protege-o dele mesmo, porque a cada um segundo suas obras nos ensinou Cristo. Os jovens modernos possuem um significativo manancial de esclarecimento e formações preciosas para esclarecimento da sua personalidade. E, a nosso ver, isso invalida essa total, geral, imputabilidade penal do menor. Os tratamentos têm que ser proporcionais ao esclarecimento conquistado pelo indivíduo. Se ele evoluiu, ele tem entendimento. E não se pode subestimar
sob pena muito grave, esse entendimento através dos esclarecimentos disponíveis em toda parte. É o cinema, é a internet, são as revistas, os jornais, a televisão, são elementos de informação. Então, nós não podemos uma imputabilidade total, imputabilidade penal, para aqueles que se dedicam exclusivamente à prática do mal. Então, esses jovens precisam ter um tratamento diversificado, pensamos nós. Nós somos favoráveis a essa redução da idade penal, da maturidade penal do jovem. Mas achamos que é a sabedoria dos juízes, a competência de julgar a oportunidade dessa aplicação. E ao Estado o dever de criar instituições capazes de receber na quantidade, na qualidade, esses elementos infratores de menor idade. Eu sugeriria a quem desejar estudar mais profundamente o assunto, consultar a questão 796 do Livro dos Espíritos e os capítulos seguintes, que nós estamos procurando traduzir numa linguagem falada, aquilo que está numa linguagem escrita no livro. Diz lá que a sociedade tem o direito de uma repressão no sentido educativo dos seus membros que se inclinam para o crime, para a maldade, para a insensibilidade. Nós gostamos também, amigos, de falar de flores, muito mesmo. Mas há momentos que o tema nos obriga a falar de espinhos, que é o que está acontecendo hoje. Preferiríamos aquelas páginas literárias que os nossos intelectuais desencarnados, por acréscimo de misericórdia, nos trazem, aquelas páginas. Mas hoje temos que falar de um ponto bastante espinhoso. Os criminosos contumazes, sejam jovens ou adultos, na verdade, eles são doentes sociais, morais, inadequados para o ambiente em que vivem. Nós faríamos um paralelo entre um doente grave de uma enfermidade infecto-contagiosa grave. Ele é segregado pelas autoridades médicas, pelas autoridades de saúde, protegendo o elemento coletivo, a sociedade, até que aquele doente, aquele enfermo se recupere e não ofereça mais risco à coletividade. O doente moral, doente de espírito, não deve ser diferente. Ele precisa necessariamente ser segregado para uma reeducação. Para o doente do corpo, o hospital. Para o doente do espírito, a reeducação. Felizmente, o mundo evoluiu e nós temos visto uma tendência a se trocar, a se substituir a punição pela reeducação. Diríamos que se trata de uma influência do Evangelho do Cristo junto aos legisladores, os homens que fazem as leis, colocar um toque de humanidade nessas leis, que também toca os homens da justiça, que aplicam as leis criadas pelos legisladores,
E todos nós saímos beneficiados com essa influência do Evangelho dos poderes públicos, norteando para uma vida melhor. Eu li, durante um período, os livros do Dr. José Carlos de Lucas, que é advogado, juiz de direito, é um expositor espírita e um escritor de talento. Então, ele escreve um livro em que ele aborda um caso desse tipo. E parte dos nossos comentários vem de uma memória do livro escrito pelo Dr. José Carlos de Lucas. Não me recordo o nome do livro, no momento. Mas nas boas livrarias espíritas, os livros desse excelente companheiro, excelente escritor espírita, eles são bem encontrados. Vejam só, amigos, na época que eu estava lendo esses livros, eu assisti uma reportagem na televisão, sobre o menor infrator, o menor delinquente. E a televisão apresentou casos de um requinte de crueldade assim, absurdo. A gente ficar fora de tempo, tonto, com aquelas informações. O caso de um rapaz que assassinou a sua amásia no 8º mês de gestação a facadas. E esse não pôde ser criminalizado, processado, punido, porque tinha 17 anos e meio. Ele estava ainda na imputabilidade penal. Não podia ser condenado, embora tenha cometido um crime absurdamente bárbaro, chocante. Assisti uma entrevista com um juiz de direito em Natal, no Rio Grande do Norte, nesse mesmo programa, em que o juiz tinha acabado de assinar a libertação de 4 menores latrocidas. O latrocínio é o roubo seguido de morte. Então, eles eram, esses 4 rapazes, esses 4 adolescentes, assaltantes à mão armada. E um deles teve a frieza, o cinismo de dizer que ele preferia atirar antes na vítima porque ela não dava trabalho para entregar as coisas. Baleado, ele não resistia ao assalto. E esse juiz teve que liberar, porque não podia mandar para um presídio comum. E nós até entendemos. Entendemos que as instituições de reeducação, como temos a Fundação Casa aqui em São Paulo, têm que ser órgãos especializados, preparados para isso. Não se pode pegar alguém tão jovem e colocar num presídio comum, porque ele sairá de lá muito pior do que já é. Então, aquele juiz, assim, com lágrimas, a gente via que ele estava quase chorando, tendo que mandar para a rua 4 assaltantes à mão armada, porque não tinha vaga na Fundação Casa lá de Natal. Eu não sei o nome da fundação. Aquela instituição não tinha vaga. E não podia receber os 4 rapazes. Faz o quê com os 4? O juiz mandou para a rua. Para eles continuarem a barbarizar a sociedade. Então, meus amigos, não são sentimentos piegas que vai se resolver problemas tão graves. E nós somos parte da sociedade. Nós temos que pensar nisso para, pelo menos, termos uma opinião pessoal a respeito, bem informada, bem sedimentada. Porque, na verdade, quem são esses menores delinquentes
que se entregam à barbárie dessa forma. São aqueles mesmos espíritos atrasadíssimos, obsessores cruéis, galvanizados no mal, reencarnados. É que nós estamos vivendo aquela época prevista por Jesus, em que haverá uma liberação do mal. O mal há de vir, mas ai daqueles através dos quais vier o mal. Então, meus amigos, são esses espíritos primitivíssimos, desajustados com o mundo, que vêm das zonas inferiores da espiritualidade e passam pela reencarnação. Por quê, meus amigos? Porque a reencarnação é um apelo ao espírito, é um toque da alma. Quando nós olhamos um bebê, o que é que nós vemos? Pureza, candura, beleza, tudo de bom, tudo de belo, tudo encantador, tudo de angelical. Uma criança pequena. Então, esse espírito passa por essa angelitude aparente durante um período, até os 7 anos. Mas depois, aquela personalidade, com o desenvolvimento dos órgãos, aquele espírito se apodera totalmente do corpo e começa a mostrar quem é. Mas ele tem 7 anos de casamento com a pureza, com a angelitude da criança. E ainda tem a seu lado aquela alma sublime que é a alma de mãe. Meus amigos, sabe por que há tudo isso? Porque não consultaram as mães. As mães são a esperança da humanidade, porque elas são a mãe da humanidade. As mulheres mães são almas excelsas, embora não grandiosas, mas tenham coração generoso, no mínimo para os seus rebentos. E elas são capazes de emprestar amor, numa tentativa, de um lado, daquele aspecto infantil belíssimo, e do outro, a sensibilidade materna. Então, são apelos que a vida coloca junto a esses espíritos retrógrados, almas selvagens, que vêm para a Terra uma última oportunidade. Abriu-se a chance de reencarnação de espíritos galvanizados no mal, que durante séculos, milênios, se movimentam nas zonas inferiores espirituais, numa antítese, num contradizer da obra do Cristo, uma tentativa de monopolizar a massa planetária para instituir um império próprio, decadente, triste, infeliz. Não conseguirão. A obra de Deus no planeta Terra será concretizada. Aqueles espíritos que se recusarem a transformarem-se em espíritos nobres, em almas sensíveis, conhecerão o degredo para outros mundos tão inferiores quanto eles mesmos, para que os que sobrarem na Terra construam aqui, não mais esse vale de lágrimas e misérias materiais e espirituais, mas uma região feliz na vida cósmica, para que não possam mais, não precisem mais, os nossos vizinhos planetários à noite apontarem no céu o planeta Terra como o mundo das sombras. Com a dor, meus amigos, que é a nossa grande escola, a nossa grande amiga, é a dor. Ela nos ensina a repensar a vida. As nossas experiências dolorosas, que chegam através da quitação dos nossos erros passados, elas nos ajudam a reformar o nosso pensamento,
especialmente lapidar os nossos sentimentos para que possamos refletir no espelho da alma as luzes dos céus. Então, meus companheiros, nós estamos hoje pensando nesses irmãos nossos, somos contrários a qualquer sentimento de vingança. A justiça não é um organismo para vingar alguém, é uma instituição que pretende, deseja recuperar o homem. E essa deve ser a máxima do nosso judiciário nesse aspecto do menor delinquente. A recuperação, a ressocialização, a reeducação, porque, meus amigos, diante de Jesus, quem não é um reeducando? Nós vimos de um passado de estrepulias, de perturbações aos milênios. Aqui aportamos como devedores insolventes em moratória. E lemos nas páginas do Evangelho: a caridade cobre a multidão dos vossos pecados. E aprendemos aí, este aqui é o caminho de luz, a caridade. Quando nós nos afeiçoamos ao mal, nós adquirimos dívidas espirituais e vamos acumulando um passivo de dívidas imenso. Mas quando nós aprendemos as leis da caridade, que é muito mais que filantropia, porque dar uma moeda a um pedinte na rua pode ser filantropia, mas não sei se é caridade. É uma maneira de despachar o incômodo pedinte e dar-lhe uma moeda. Caridade, meus amigos, é aquilo que se dá de si mesmo. Filantropia é aquilo que se dá do que se possui. Se dá tirando do bolso, tirando do guarda-roupa, da sapateira ou da despensa, 1 quilo de gênero não perecível. Mas caridade é aquilo que nós damos do nosso íntimo, do nosso coração. Quando silenciamos uma ofensa, quando perdoamos alguém que erra conosco, e vai por aí. E com isso, meus amigos, nos diz o Evangelho, a caridade cobre a multidão dos vossos pecados. Em lugar de resgatarmos pela dor, resgatamos com amor, pela caridade, pela generosidade, pela bondade. Esta casa é uma casa abençoada, que oferece 1001 oportunidades para quem desejar resgatar pelo amor, através da caridade que cobre a multidão dos nossos pecados. É o serviço de passe, é a água fluidificada, é a venda de livros nobres sem qualquer objetivo financeiro, expressões de lucro. É o desejo de difundir uma literatura nobre, elevada, aqui no esforço dos nossos companheiros. É o trabalho expositivo, é o trabalho dos médiuns incorporadores que ajudam os espíritos sofredores, que batem à porta dessa casa em busca de um consolo, de um conforto espiritual. Meus amigos, eu nunca esqueço do imperador Xerxes, que estacionou seu exército em frente ao Halicarnasso, fez a sua tenda imperial e visualizava 100.000 tendas dos seus soldados. Sentiu-se o homem mais poderoso do mundo. E o seu conselheiro ficou observando aquele gesto do imperador e, de repente, ele começou a chorar. Então o conselheiro se aproximou e perguntou: mas, majestade, o senhor chorando, o senhor tem todo esse poder do maior exército do mundo da época, daquela antiguidade, e está chorando? Por quê, senhor?
Por que, majestade? Ele respondeu, sabe por quê? Porque não se passará nem 100 anos, e nada disso existirá mais. E é isso aí, meus amigos, que nos chama a atenção, esta página da história com H, história da humanidade, a lição desse imperador que nos mostrou que tudo que nos cerca, do ponto de vista material, é perecível. Não se passará nem 100 anos, e nenhum de nós mais aqui estaremos. Onde estaremos? É possível que, junto com esses irmãos que aqui chegam, irmãos espirituais, uma minoria que vem prestar o seu trabalho, trazer o seu saber, a sua ciência, as suas inspirações, e uma multidão de espíritos sofredores e necessitados. A escolha é nossa, amigos. Jesus abre o seu coração. Entramos por este amor ou atiramos pedras. A escolha é nossa. Por isso que nessa noite, que lembramos essa violência que nos cerca, não se passará nem 100 anos, e nenhum desses violentos existirá mais nessa terra, nesse planeta. E sabe Deus o destino que tomarão. Escolhamos a paz, escolhamos o amor, escolhamos os bons serviços prestados ao nosso semelhante, especialmente no nosso exemplo, na nossa exemplificação, que fala muito mais alto. É o maior discurso que existe no universo, é o exemplo. Sejamos pessoas nobres no comportamento, nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas ações, para retratarmos valores elevados que desejamos possuir do fundo do nosso coração, para que possamos ter a nossa consciência em paz. E esses amigos espirituais, com valores elevados, é o que eles nos desejam nessa noite. Que nós pensemos bem, abandonemos todas as fantasias, todas as quimeras humanas e voltemos o nosso coração para a filosofia do Cristo, transformando-nos em almas justas, produtivas, na intenção da nossa reforma íntima e dos que nos cercam nessa experiência terrestre. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Muito obrigado.